Olá, gente! Boa noite para quem for chegando, ou bom dia, boa tarde para quem for assistir esse vídeo em horários alternativos, né? Após a publicação desse vídeo. Hoje a live eu vou falar um pouco sobre crítica de dança, com um olhar até como complementação na hora de uma criação em dança. Mas antes disso, quero convidar você para se inscrever aqui no canal, dar aquele joinha no vídeo, se você curtir depois, já dá o joinha, né? Que o conteúdo já é de grande importância e vale aí pro meio da dança. Mas se quiser também dar depois no final, fique à vontade. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante para que eu continue criando conteúdo, compartilhando com vocês muitas informações, beleza? Então, como eu disse, hoje eu vou ser um pouco bem breve, de uma forma organizada nos conhecimentos, porque assim, eu vou falar sobre crítica em dança e até um olhar de construção em dança. E particularmente o meu foco ele vai ser em dança contemporânea, ou seja, muitas danças que partem de pesquisa. Perceba que não é a categoria dança contemporânea que eu estou falando enquanto movimento, mas sim enquanto fazer. Tá? Então eu vou estar pensando aí nos processos criativos que geralmente se utilizam, se embasam por meio da pesquisa, de repetição, de exercício, de descoberta, de teste, de testagem, que é muito importante. Então esse é o foco que eu vou estar direcionando essa crítica, construção em dança. Para nós que somos dança do ventre, às vezes rola de ter um processo de pesquisa e muitas vezes não. Pesquisa em dança significa muitas vezes, vou até dar um olhar assim um pouco mais amplo, de pegar um movimento e a partir dele você ir testando, até às vezes ele se transformar em outra coisa. Ou talvez ele não se transforme em outra coisa, talvez ele só seja encaixado de uma forma diferente nessa composição. Porque pesquisa por pesquisar, todas as danças têm, né? Um começo, um meio, um fim, ali uma elaboração, um estudo mais aprofundado sobre uma música, por exemplo, que acontece muito nas danças árabes. Mas muitas vezes a gente pode partir de temas, enfim, pegar rotas alternativas, até vou utilizar essa expressão, mas que saia do modo de operar mecanicista, ou seja, não é mais copia e cola, não é só o movimento que combina apenas com a música em si, né? Com a música, com a composição, que guia bastante nas composições de danças árabes, por exemplo, na nossa vivência, tanto com a dança do ventre quanto a dança tribal. E aí, dança do ventre, a gente pode ir bem mais a fundo. As danças folclóricas, as danças mais ballads, as danças mais clássicas, as rotinas orientais, enfim, dá para falar e ver muito mais além, né? Então a gente vai pensar aí nesse primeiro momento como rotas alternativas. E se eu estiver aqui nesse lugar de observadora, nesse primeiro lugar, um lado mais crítico que estou observando uma obra a ser construída, a minha função é produzir problemas nesse primeiro momento, já que eu estou no lugar de crítica, né? Então eu vou produzir problemas e não explicações nesse primeiro momento, né? Eu quero fugir ali dos clichês enquanto analista. Eu quero ver uma obra, se possível, até uma obra crua. E eu vou colocar aqui que nós que estamos no lugar de crítico em dança, do observador de uma dança, de um processo coreográfico, de um processo artístico, nós temos muito a opção do o que me interessa. Eu acho essa questão muito importante. O que me interessa, o que interessa as pessoas que estão junto, que estão produzindo, é sempre o que me interessa, que vai estar repercutindo. E perceba, o que se me interessa não significa que é bagunçado. Ele tem uma certa lógica que a gente vai começar a olhar para isso agora. Então, essa minha certa lógica agora de pensar crítica de dança é produzir problemas e não explicações muitas vezes. Observar o que está sendo criado, ver as possíveis
fugas, né, de clichês e tudo mais, que isso pode ser que não seja seu objetivo, e talvez seja seu objetivo mesmo falar uma coisa bem clichê, mas eu vou tentar nesse primeiro momento não ir nesse lugar do criar clichês. Coisas que eu reconheço em mim, nesse caso, né? Às vezes que é muito particular, eu vou estar fugindo e ver o que eu realmente posso trabalhar e mergulhar nisso, porque isso vai fazer um fazer de jeito único. Às vezes tem isso, quando a gente olha para os clichês, a gente acaba pensando, pô, mas isso aqui é tão clichê, todo mundo pode falar disso, mas espera. Isso que eu tô falando nessa minha obra pode ser que eu fale e eu vou falar de um jeito único porque eu sou um ser único. E eu vou ter uma maneira de falar, o meu olhar para essa questão que eu vou trabalhar. Então, eu falei sobre o clichê, então ele é muito aberto. Você pode querer utilizá-lo nas suas colocações, na sua apresentação, ou pode não querer olhar, que também não tem problema. Então, a gente quer, na verdade, aí, quando a gente fala em crítica, em dança, é levantar, criar problemas com outras pessoas, principalmente quando a gente está criando. O lugar aí de quem está observando pode ser qualquer um, né? Essa visão para o outro, para as construções, criar possíveis provocações. Mas quando eu crio essas possíveis provocações, eu tenho que observar se eu estou sendo tendencioso. Isso é uma coisa muito difícil, são as tendenciosidades, né? E esse lugar do cru que eu comentei agora há pouco, ele é tão mais sensível. Imagina você parar para ver uma apresentação de dança e só ver, só observar alguma coisa, alguns detalhes. Por exemplo, vou observar uma dança e vou ver só, às vezes, a cor. Vou observar só a disposição dos objetos em cena. Vou observar a colocação dos personagens também em cena. Posso observar diversas coisas numa cena, sem precisar às vezes ficar dando sentido para isso, né? Eu só observar, tentar deixar o mais cru possível essas observações. É difícil. Esse lugar mesmo da observação em dança, da crítica em dança, complicada mesmo de a gente observar. E aí, quem que pode, né, fazer isso, né? São tantas as possibilidades que eu posso elencar aqui, que, por exemplo, um professor pode fazer isso, um orientador pode fazer isso, pode entrar nesse lugar do vamos irritar. Irritar no bom sentido, né? De se criar, de se descobrir um modo de trabalhar com um, com outro, ver quais são as possibilidades de contribuição que você pode deixar no trabalho, dar feedbacks, né? Processo de feedback não pode ser falado qualquer coisa, né? Porque qualquer coisa não vale em qualquer hora, em qualquer lugar. Sair do, eu acho isso legal, interessante, e não, fazer um olhar crítico mesmo sobre a obra, né? Esse olhar do cru que eu comentei agora é muito importante observar. Por quê? Esse lugar do vou ser um pouquinho mais chato, vou levantar problemas, que é a partir daí que se cria-se procedimentos para a construção. O que é a própria obra, que é um dos pontos que às vezes você fica um bom tempo só observando o que esse trabalho está me pedindo, do que eu estou vendo, o que ele pode ser, o que eu quero às vezes, né, que ele seja. Esse é o lugar que a gente tem que se distanciar, o que eu quero para o que a obra precisa, porque os artistas, os dançarinos ali envolvidos estejam precisando. Realmente é um lugar de olhar de fora, às vezes querendo deixar um pouco do que eu só quero, enquanto observadora, e construir a partir de uma intimidade ou de possíveis mudanças como motores, né, de construção. Isso é um desafio. É realmente um desafio, porque você estar aberto a escutar, talvez que vai ter que fazer tudo de novo. E tudo de novo. E tudo de novo. E tudo de novo. Então, esse olhar do observador é um olhar de fora, né? Ele geralmente olha para essas questões que vão ser dialogadas entre quem está fazendo e quem não está fazendo, mas que tem um olhar e possa ajudar, né? Vou trazer aqui
até a questão de compreender uma certa lógica, né? Vai se criando, a partir de um tempo, uma certa lógica de fazer. Porque no início, quando você está começando a fazer alguma coisa, tudo pode, né? Tudo vai podendo. Você vai colocando a partir dali algumas obstruções. E acho legal, porque quem faz bastante isso, quem vai fazendo bastante teste, assim, é o cinema. Eu até coloquei aqui por escrito, que são obstruções de câmera, 5 obstruções de câmera, alguma coisa assim, que vai pegando o movimento do cinema, ou seja, você acaba configurando, você acaba fechando, né? No início tudo pode, aí você vai fechando. Peraí, a câmera tem que estar de uma determinada posição, determinado formato, uma determinada posição mais específica. E como é que você cria a partir dessa possibilidade? Um bom exemplo que a gente possa ter observado foi a própria pandemia por si só, que ela causou obstrução, né, do estar em casa. Como é que se produz danças, narrativas dançantes em casa? Não tem como sair de casa. O que pode ser feito a partir disso? E aí a gente teve vários resultados, companhias de danças fazendo apresentações online para apresentar esse conteúdo produzido numa quarentena. Isso foi uma obstrução natural da vida, né? Se a gente parar para analisar uma pandemia provocada, que doideira. Mas são lógicas que você vai construindo para se criar em sentidos, né? E são diversos sentidos. Quero colocar até aqui que quando eu falo de observação, as observações são no plural mesmo. Porque a gente pode criar observações, eu comentei do lugar do professor, né? Mas se você parar para analisar, a curadoria tem isso bastante, a atividade performativa também, as obras narrativas que eles literalmente utilizam voz, teatro, enfim, aulas e exposições, elas têm ali as relações, né, de projetos, né? Então, você tem um lugar do observador que vai redirecionar, pensar em, às vezes, essa obra do lado de uma outra obra, enfim, e pensar que a dança é uma obra viva, como eu comentei no vídeo de introdução semana passada, é um olhar ainda muito mais aguçado para isso, né? Então, eu no lugar de crítica observadora de dança, que estou ali no lugar de vou fazer uma crítica para esse grupo que está em processo, eu tenho que ter, às vezes, um olhar um pouco mais cuidadoso, generoso, sensível sobre como é que essas construções vão se dando, porque muitas vezes você ensaia num lugar que depois vai ser apresentado em outro lugar, possa ser que tenha alterações, mas você vai estar ali, né, transpositando, né? Acho que é o maior difícil, a maior dificuldade, né? A transposição de um texto para uma possível cena, por exemplo, construção do sentido, informar o que estamos fazendo, enfim, irmos delimitando mesmo o nosso campo de atuação. Isso é muito, muito, muito complexo, muito sensível. Então, a gente vai partir daí, criando sentidos, vê e comenta o que se é visto. A gente vai olhando contextos, os elementos conceituais, né? Desculpa, elementos conceituais estéticos, levando em consideração o como ele se constrói, o onde se constrói, o quem se cria, quem partilha, os diversos locais, como já mencionei, e essa obra ela não está parada, principalmente dança, não é uma obra parada. Requer várias sensibilizações, vários, como é que eu posso usar a palavra? Vários sentidos, várias exposições. Nós estamos expostos a várias coisas, vários sentimentos, situações. E a gente vai ver as possíveis diversidades para essas criações e compartilhando esse trabalho. Porque dança é uma arte viva. E aí vem aquela velha questão, né? Esse processo é um processo muito delicado, que é tão delicado que a gente nem sabe que momento que a gente consegue levar essa obra para ser apresentada. Fica até a minha reflexão.
Qual é o momento que eu sei que, ok, pode ser levada para ser apresentada para outras pessoas? Isso é uma ótima reflexão, inclusive, porque nós que estamos no lugar de crítica, né, de observação, temos que entender a postura que devemos ter, as possíveis demandas que vão ser solicitadas e a importância mesmo de reconhecer o lugar, né, do de fora para poder trazer uma contribuição para a construção, né? Aí o lugar da observação é uma co-criadora, né, de problemas. A gente está aí criando diversos problemas com o intuito de ajudar mesmo, construir sentidos do trabalho que muitas vezes precisa e que é bom e que é potente se transformar mesmo, né? Então, vou criar uma dança e vai ser só o meu olhar. É muito mais potente quando tem um olhar de fora, né? Ver o que o trabalho quer, mas também ver o que o mundo pode, né? O que pode se tornar mais potente ainda as mudanças, né? E para finalizar sobre essa questão do que o trabalho quer, eu a coloquei assim como ação do imprevisível. Quando acontece a cadência, não tem mais controle paralelo ali da observação que está na vida. Não é separado as relações que importam. E coloquei também o não domínio do que apresenta, né? A obra ir se apresentando interesses, uma atenção distraída e, por fim, o não fazer. A recusa, né? Eu preferiria não, mas você pode estar escolhendo aí. Isso são colocações, tá? Não são ver, né? O que me interessa é também um fator delimitante de regras de criação, a construção, né, dessas possíveis obras, essa possível observação de fora, e o levantamento de questões, problemas que são realmente importantes, né? A gente tem uma dificuldade, por exemplo, eu comentei, vamos assistir uma apresentação de dança e às vezes a gente fica querendo ver uma vez só e pegar todos os detalhes, e é basicamente impossível, né? A dificuldade de querer pegar todos os detalhes e você está focando tanto em uma coisinha que às vezes você deixou outra para passar. E às vezes está vendo grupos de dança, companhias de dança apresentando, são tantos núcleos, são tantas célulazinhas que você acaba prestando atenção em uma e esquece. Não é que esquece, você não consegue observar mais de um, aí você tem que voltar a ver novamente, e ver novamente, e ver novamente, e ver novamente. Esse exercício é muito, muito, muito importante, né? Esse lugar da observação, você vai sempre pegar algo que está acontecendo, mas não vai pegar o tudo, o todo. E também, né, o lugar do julgamento que a gente tanto fala, né, na crítica, é impossível. Enquanto seres humanos, aí é impossível não ter uma visão de julgamento. É até complicado pensar isso, mas esses exercícios mais provocativos de observar mesmo o que está sendo apenas visto, sem interpretar muitas coisas, é bem, bem, bem louco. Quando se tem um release, né, é muito interessante porque aí você consegue muitas vezes observar os caminhos que essa construção teve. Qual que foi o ponto de partida, como é que ele se transformou, por que talvez esteja hoje, mas nem tudo, né? Às vezes a gente nem consegue pegar a release, né? E pegar só para ver por si só é um desafio aí bacana para a crítica em dança. E aí, para fechar mesmo, agora vou falar um pouco sobre o lugar das danças árabes, né? Quando a gente vai fazer crítica em dança, no lugar das danças árabes, é um pouco mais fechado, porque são danças categorizadas que geralmente não tem muito, como eu disse, a exploração, a pesquisa em dança. Por exemplo, vou pegar uma música tradicional, um tárabe. Geralmente um tárabe é uma composição musical árabe em que você tem uma narrativa de um cantor geralmente que ele fala sobre um amor
E a partir daí ele vai narrando a sua história de amor e tem toda uma orquestração, uma composição musical que vai dando sentido para a fala dele. É muito rico isso. É muito rico conhecer isso, né? De uma música árabe, por exemplo, dos tárabes. Tárabes são músicas complexas. Música árabe por si só é muito complexa. Aí que você pega um tárabe, uma música que tenha uma orquestra de fundo, ainda você vai percebendo a complexidade delas. Mas focando aqui no tárabe, uma dançarina que quer dançar o tárabe, vou até contar um pouco sobre o processo de um tárabe que eu realizei no finalzinho do ano passado, que eu tinha que estudar a letra da música, entender o ritmo, entender as possibilidades de movimentação que rolava e ainda assim pegar o sentimento. Tanto do músico quanto da música, os instrumentos, tem tudo um porquê as coisas acontecem naquele lugar. E a partir dali você cria. Então você cria a partir de uma narrativa, a história que aquele cantor está contando. E a partir daí você vai criando, vai criando, vai criando, vai criando, vai criando, vai criando. Vai escutando uma parte da música, vai entendendo o ritmo, como é que é o ritmo, o que que dá para colocar naquele ritmo, o que que não dá. E além de tudo, né, você tá dançando um outro idioma, o árabe, né, o egípcio. Você pega assim, para estudar lá o Egito, algumas músicas egípcias, eu vou até focar aqui mais o árabe mesmo para você poder pegar, estudar. Você tem que entender o que ele está falando, entender as expressões, o porquê que ele está falando daquele jeito. Tem tudo um porquê. Tudo tem um porquê do que acontecer. Então, a pesquisa é essa, é direcionada para aquilo que já está pronto. No lugar do contemporâneo, não. Às vezes você pode partir de uma inquietação sua, que não precisa ser uma inquietação de um outro, né, de um terceiro, como é no caso desse cantor. E a partir dali você pode começar a produzir mesmo sem som, só pela sua pesquisa, pelo seu movimento, pela sua respiração, pela sua necessidade. Enfim, você pode começar a pesquisar o que você quiser. Essas são as principais diferenças, né? Aí você fala, Kelly, mas não dá para fazer composição nunca de uma dança do ventre? Com tárabe geralmente não rola. Nesse caso de pegar um tárabe e você tá sentindo um negócio totalmente diferente e querer encaixar nessa música, não dá. Mas você pode pegar uma outra música ou pegar um movimento de dança do ventre, você queira estudá-lo, e a partir daí você vai criando linhas de sentido, né, para essa criação com um olhar de fora, né, com um olhar crítico de fora ou não, mas com o olhar crítico de fora é sempre um pouquinho mais potente para poder fazer você refletir um pouquinho mais do que você está criando. E a partir daí, você começar a ir acrescentando, às vezes colocar numa música, o que é muito difícil, né? Porque a dança árabe por si só, se você pegar uma música árabe, ela geralmente é muito ritmada. Então fica estranho você pegar uma música bem ritmada, por exemplo, um derbak, que é uma composição do um instrumento árabe que produz determinados ritmos bem definidos, e querer fazer uma coisa que tem nada a ver, vai ficar estranho. Para quem já estuda há muito tempo, fica estranho se você fizer um movimento que não tem nada a ver com o que o instrumento está pedindo, porque ele pede. Ou seja sua próprio interesse, né, sua própria vontade, ir contra mesmo aquele instrumento, porque a sua pesquisa é essa, tentar descobrir o contra do instrumento. Mas aí tem que deixar claro, eu estou indo contra o instrumento porque é um processo de pesquisa que eu quero e por x motivos, sabe? Não é um Deus dará de sem sentidos. O que eu quero, ou estou fazendo porque eu não sei. Isso não pode rolar na dança, né? Isso não deve rolar. Tem que ser com sentidos, porque senão você fica nesse vale tudo da dança contemporânea. Você vai criando o que você quer e não é assim. Tudo tem uma lógica, tudo tem uma construção de sentido aí para se pensar. Beleza, gente?
Então, essa foi a live de hoje. Semana que vem temos mais encontro aqui no YouTube. Amanhã quero fazer um convite para vocês. Vai rolar uma live lá no meu canal do Instagram, Kelly Oriana, uma live às 12 horas. Eu vou falar um pouco tudo sobre MEI. E também tô deixando espaço aberto para quem quiser mandar perguntas sobre alguma questão que já tenha sobre MEI, já pode mandar também mensagem para minha pessoa por inbox. Manda aqui nos comentários embaixo também que eu vou ler até a hora da minha live, ou seja, até amanhã, quarta-feira, 10 de fevereiro, às 12 horas. Sabe que vai ter e já reserva lá live no meu Instagram, tudo sobre o MEI. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal do YouTube para você sempre receber as notificações. E a gente se encontra na próxima semana. Beijo!